a mãe e o filho e o pai, o filho e o avô, o diretor, né, e o seu aluno, o professor e o seu funcionário de corredor, ou seja, inspetor. Raciocínio, né? A gente ainda tem isso aqui na Terra, e isso é bom a nível de organização. Mas é algo pensado, não é algo imposto. Então nós precisamos perceber que essa autoridade racional lembra quem também? O Mestre Jesus. Ele não impôs nada a ninguém. Ele não deu ordens para ninguém. Ele mostrou, né, quem ele era. O mestre dos mestres, o amigo incondicional de todas as horas, o grande dispenseiro de Deus. E assim ele foi, né? Demonstrando a sua autoridade. Moisés chega totalmente, né, se contrapondo à visão espírita, proibindo a comunicação com os mortos. E quem se comunicar com esses mortos, ele punia com a morte. Moisés, então, totalmente aí num contrassenso, ele era um médium, né, de psicofonia e de efeitos físicos também, proibindo essa comunicação com os espíritos. Não pode existir isso. E hoje em dia nós precisamos revisar. Será que a Casa Espírita está cortando também essa comunicação? Às vezes sim, né? Pelo medo, pelo desconhecimento ainda. Então, se eu não sei lidar propriamente com os espíritos, eu vou procurar conhecer, dentro das obras básicas espíritas, dentro dessas obras sérias também, complementares espíritas, como é que eu posso perceber um guia espiritual, o mentor espiritual, e como eu posso perceber aquele irmão doente, aquele irmão perseguidor. Eu só não posso ficar isento e cortar essa comunicação espiritual, porque isso faz parte, né, da doutrina espírita. Então chega a doutrina espírita, chega o Mestre Jesus também, falando o quê? Que é possível e que é permitido falar com os espíritos. E Jesus ainda se manifesta e também se manifestou como tal. Então, Moisés, né, infelizmente, naquela época, ele estava, né, cumprindo sim aquele seu papel de primeira revelação, mediante um povo ainda muito rude. Ele foi importante por um lado, mas por um outro lado, né, cometeu vários desatinos. E, no último ponto, ele determinava guerras de conquista e que continuam ainda hoje. Aí a pessoa às vezes coça, né, entendeu? Aí o cabelo, coça a cabeça. Guerras de conquista. O que é isso? Moisés, ele estava sempre, né, em busca de novas terras, de novos espaços. Ele queria dominar cada vez mais o povo. Ele não queria cooperar. Ele não queria somar. Ele não queria suavizar a dor do próximo. Ele queria dominar. Então ele estava sempre buscando novas terras, buscando sempre mais gente para que ele pudesse dar ordens. Isso continua até hoje. Tanto nos nossos comportamentos ainda, né, individuais, infelizes, como a nível de várias religiões. Graças, né, ao bom Deus, a doutrina espírita, ela não passa por isso, né? Graças a Deus. Então, nós precisamos ver o quê? Que nós, na caridade, cada um de nós, no caminho do bem, não tem que pedir nada de volta. Se eu quero doar, se eu quero dar, se eu quero somar, se eu quero participar, é
Como? Incondicionalmente. E se eu não quiser participar? Eu não participo. O livre-arbítrio, ponto básico da doutrina espírita. Mas eu não posso cobrar, né? Então, todos esses ensinamentos de que nós estamos vendo aqui hoje, e que nós vemos de que não são, vamos dizer assim, né, reais, mediante a lei de Deus, e mediante essa contraposição que a doutrina espírita faz, o que nós precisamos saber? Que se nós seguirmos esses ensinamentos espíritas, os ensinamentos do Mestre Jesus, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a consciência limpa, a consciência tranquila, algo que Moisés demorou muito para ter. Então, se eu não quero demorar muito, eu vou seguir. Eu vou praticar os meus esforços, eu vou cair, eu vou levantar, eu vou estar muito sujo, mas eu vou me limpar. Fazer esse movimento de purificação, de que Paulo falava, o Paulo apóstolo. Passar pelo aquele mecanismo da metanoia, transformar a minha mentalidade. Como eu penso variadas vezes como um Saulo. Como eu penso variadas vezes como um Zaqueu. Como eu penso variadas vezes como um eu inferior, pequenino demais. Então nós precisamos sair disso. Nós somos filhos de Deus. Somos pérolas preciosas para Ele, como diz Emmanuel. Então, a consciência limpa, ela vai servir para nós de um travesseiro macio. Seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual ou num outro espaço. Dalai Lama é que nos diz sobre isso. Carta viva do Evangelho do Cristo. A consciência limpa, ela vai servir para nós de um travesseiro macio. Não vai ter culpa mais perturbando o nosso sono. Não vão ter mais aquelas crises de insônia. Ninguém vai mais ali para a clínica do sono, né? Vai para superar a insônia. Nós vamos superar quando nós estivermos compatíveis com a lei de Deus. É fácil? Não. É difícil? Não. É muito trabalhoso. Mas eu tenho que começar agora. Eu tenho que começar nesse grande presente de que Deus deu para cada um de nós, o dia de hoje. Se nesse dia eu começar essa transformação, essa metanoia, mudar a minha mentalidade, eu vou ser um ser humano melhor, um espírita melhor. Eu vou começar a dosar a língua, né? O julgamento. Eu vou estar com uma outra roupagem. Aquela roupagem de liberdade. Liberdade verdadeira. A gente vive aquela ainda falsa, né? A gente vai. Daqui a pouco, quando nós percebemos que ferimos o próximo, se martiriza. Aí cria culpa. Caramba, o porquê que eu falei aquilo justamente naquele dia, justamente mediante, né, aquela companheira. Mas, depois que já saiu da nossa boca, nós viramos escravos dessa palavra. Enquanto ela não sai, nós somos aquele senhor. Nós somos aqueles senhores, né, das nossas palavras. Então vamos investir nessa grande transformação, nessa grande metanoia, e vamos ver se nas preces, se nas meditações, nós vamos ter essa possibilidade de amar cada vez mais a Deus, acima de todas as coisas. Ele não é um homem num ponto maior. Ele é o Pai, né, de amor, de bondade e de muita
sinceridade que variadas vezes a gente ainda falha nela. Então, como diz o Padre Pio, um grande companheiro aí da nossa irmã Maria Angélica e de Frei Luís, ele diz que é muito fácil esse caminho assim para o amor, porque é amar, é sempre amar e nada mais. Vamos entrar nessa sintonia de amor. Graças a Deus, e que nós valorizemos sempre as nossas estrelas, essas estrelas que nos acompanham aonde quer que nós estejamos. As estrelas são os nossos protetores. Muita paz para todos.